Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou o pastor Gabriel Porto, aqui da Batista Vila Formosa, e mais uma vez quero trazer um estudo para vocês. Se vocês se lembram, no estudo anterior nós terminamos o cronograma do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a linha do tempo, do Antigo e depois do Novo Testamento, nesses dois últimos estudos. E hoje eu quero começar a falar com vocês da bibliologia. O que é a bibliologia? É o estudo dos próprios livros da Bíblia como um todo, como livro, como ela foi feita, em que época cada livro foi escrito, quem escreveu, quem era essa pessoa, onde ela estava, os costumes, a língua que foi escrito e, principalmente nessa sequência de estudos, os principais assuntos que cada livro da Bíblia trata. É importante, antes de tudo, nós explicarmos que a Bíblia ela não tem a sequência dos livros em ordem cronológica. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos, eles são separados por grupos. Por isso que a linha do tempo, muitas vezes, ela fica intercalada entre os livros da Bíblia, porque ela fechou em vários grupos. Quais são esses do Antigo Testamento? O primeiro grupo é chamado de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, vai lá de Gênesis a Deuteronômio. Depois, o grupo seguinte de livros, chamados de livros históricos, que narram principalmente a história do povo de Israel, eles vão de Josué a Ester. E então temos o terceiro grupo dos livros poéticos, que vão de Jó a Cantares. Depois vem os livros dos profetas, separados em 2 subgrupos, livros dos profetas maiores, de Isaías a Daniel, e livros dos profetas menores, de Oséias a Malaquias. Essa é toda a sequência do Antigo Testamento, ele é subdividido nesses 5 grupos. E hoje eu vou começar falando com vocês a respeito desse primeiro grupo, o Pentateuco, formado pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, primeiro começando pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o seu nome original no hebraico é Bereshit. Bereshit significa no início ou no começo. Você vai ver que todos os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateucos, que esse nome vem do grego, penta é 5, teucos é livro ou rolos, que era o formato do livro naquela época. Então os 5 primeiros livros, os 5 livros, é daí que vem o nome Pentateuco. E todos eles, o nome do livro, ele veio da primeira palavra ou da primeira expressão que tem no texto do livro. Então, como Gênesis começa com a expressão no início, Deus criou os céus e a terra, esse no início em hebraico é Bereshit. Por isso, o livro recebeu esse nome em hebraico, de Bereshit. Depois, quando foi traduzido para o grego, ele pegou essa palavra Gênesis, que significa início ou origem. Tá? Então, como começa o livro de Gênesis? No capítulo 1, ele vai descrever a criação. Então, ele começa já dizendo, no início, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí ele começa descrevendo toda a criação separada em dias. É importante nós entendermos que esses dias não precisam necessariamente ser dias literais, mas eles podem ser 7 períodos de tempo em que Deus atuou focando uma parte da criação em cada um desses períodos. Até porque a própria Escritura diz lá na carta de Pedro que para Deus um dia é como 1000 anos. Então não precisa necessariamente ser dias literais de 24 horas. Tá? Nós podemos entender sem nenhum problema que foram 7 períodos de tempo em que Deus atuou com ênfase em cada parte da criação nesses períodos. E assim, ele vai descrevendo Deus executando a criação. Deus, quando eu digo aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a trindade executando a criação. E é importante nós entendermos que a Bíblia, principalmente no estilo hebraico de escrita, a maior parte do Antigo Testamento foi escrito com o estilo de escrita hebraico. O que é o estilo hebraico? Ele aborda o texto, os assuntos, por temas. Então, o texto ele trata um tema
Quando ele encerra esse tema, ele vai entrar em outro tema depois. Mas, cronologicamente, esses temas podem se intercalar. É muito importante nós entendermos isso, que a Bíblia trata os assuntos por tema e não necessariamente em uma linha do tempo, em uma linha cronológica. Esse formato de tratar tudo numa linha cronológica é o que nós chamamos de estilo grego de escrita. Então, é um erro você tentar pegar textos do Antigo Testamento e forçar neles uma cronologia em todos os textos. Por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante, no final do capítulo 1 do Gênesis, Deus diz assim: e Deus criou o homem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, ao final de Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus já tinha criado o homem e a mulher. E aí Gênesis 2 começa assim: então viu Deus que o homem estava só. Aí você fala, opa, peraí, Deus tinha acabado de criar homem e mulher no capítulo anterior, como é que agora Adão estava só? Então é isso que nós temos que entender. O assunto de Gênesis 1 é criação, finalizando na criação do ser humano. Depois o assunto de Gênesis 2 é ser humano. E aí, quando começa a descrição a respeito do ser humano, começa só com Adão, depois Deus cria a Eva, e vai se desenvolvendo toda essa narrativa. Então é muito importante nós entendermos que a Bíblia começa assuntos e fecha assuntos nas suas narrativas, e que esses assuntos não necessariamente vão obedecer uma linha cronológica o tempo todo, tá? Depois, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a queda da humanidade no pecado e a primeira promessa de um Salvador, de um Redentor, o descendente da mulher que esmagaria a serpente, que a serpente morderia o calcanhar desse Redentor, mas que ela teria sua cabeça esmagada por esse descendente de Eva. Depois, no capítulo 4, nós vemos já o início da humanidade nesse período pós-queda. Vemos ali nascendo Caim, nascendo Abel, o primeiro homicídio com Caim matando Abel. Depois nós vemos que Deus dá a Adão e Eva mais um filho chamado Sete para substituir a Abel que foi morto. E outro ponto importante que as pessoas têm muita dúvida é quem casou com Caim, quem casou com Sete. Porque o texto bíblico não fala de mulheres nascendo de Adão e Eva. Mas é importante nós lembrarmos que as narrativas bíblicas elas são em um modelo patriarcal. Nos modelos patriarcais, apenas na genealogia são descritos apenas os homens. Vocês podem ver que toda a genealogia aqui dos primeiros capítulos de Gênesis, ela fala apenas de homens nascendo, não de mulheres. Então, se você for observar, lá em Gênesis 5, fala que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Portanto, é importante nós termos isso em mente. Adão e Eva tiveram várias filhas, e foram essas filhas que casaram com Caim, com Sete, com os filhos homens. Mas por causa desse modelo das genealogias em sistema patriarcal, elas não são mencionadas individualmente. Apenas Gênesis 5 vai dizer que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Depois, nos capítulos 4 e 5 ainda de Gênesis, nós vemos ali o início da humanidade caída tentando se achegar a Deus. Fala que na época de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos ali sacrifícios começando a ser realizados, o ser humano caído já em estado de depravação tenta se reconciliar com o Criador, e estabelecer algum nível de comunhão com Ele. E também é um fato muito interessante ali, principalmente quando chega em Gênesis 6, diz ali que os filhos de Deus acharam belas as filhas dos homens e tiveram relações com elas, gerando filhos mestiços. Existe uma lenda a esse respeito, dizendo que esses filhos de Deus seriam anjos e que eles teriam tido relações com mulheres humanas e gerado esses seres híbridos que seriam gigantes. Na verdade, essa não é a interpretação mais correta do texto. Isso é basicamente uma lenda judaica em cima desse texto.
O entendimento mais correto é que a partir de Caim e Sete, a humanidade se desenvolveu em dois ramos. Um ramo de pessoas que buscavam a Deus, que era a descendência de Sete, e por isso eles eram chamados filhos de Deus, e um ramo de pessoas que ignoravam a Deus e viviam de forma ímpia pelos seus caminhos, que eram a descendência de Caim. Então, na verdade, o texto ali está se referindo filhos de Deus como a descendência de Sete e filhas dos homens como mulheres da descendência de Caim. E, por algum motivo, as mulheres da descendência de Caim eram mais belas e os descendentes de Sete ficaram atraídos por elas. E acabavam se casando e tendo filhos mestiços, e como eles eram criados por mulheres ímpias, acabavam os filhos se tornando ímpios também. E isso foi corrompendo toda a sociedade pré-diluviana. Até que na época de Noé, apenas Noé e sua família ainda eram descendentes puros, entre aspas, né, de Sete, sem essa contaminação, e ainda buscavam a Deus. E por esse motivo, Deus decide mandar o dilúvio sobre a terra e salvar apenas a família de Noé. E aí, dos capítulos 6 a 9, nós vemos esse desenvolvimento da vida de Noé, com o dilúvio, o tempo que eles ficaram na arca, até que em Gênesis 9, quando termina o dilúvio, Noé e sua família descem da arca, voltam para a terra, e ali Deus faz uma aliança com Noé, ele oferece sacrifícios a Deus e a humanidade tem um recomeço. Depois nós vemos ali em Gênesis 10, mais ou menos 4 gerações depois de Noé, a época da Torre de Babel, onde se levantou um homem chamado Nimrod, que liderava sobre toda a humanidade e quis construir uma torre muito alta para poder alcançar aos céus pelo seu próprio esforço, e também um lugar que fosse seguro contra um novo dilúvio, mesmo Deus tendo prometido que não enviaria outro dilúvio, na aliança que ele fez com Noé ali em Gênesis 9. E por conta disso, isso enfureceu a Deus e Deus confundiu as línguas da humanidade naquela época. Fez com que vários grupos, cada grupo falasse línguas diferentes. E aí esses grupos se dividiram e foram cada um para um lugar do mundo. E essa foi a confusão das línguas. Até aqui, Gênesis 11, nós podemos falar como o início de toda a humanidade. Mas de Gênesis 12 em diante, a Bíblia ela foca na história de um personagem principal. Ela deixa de falar da história de toda a humanidade e começa a falar da história de Abraão. Abraão, um homem que vivia numa cidade chamada de Ur dos Caldeus. Caldeus era o nome do povo que vivia ali. Deus chama ele e faz uma aliança com ele, descrita ali de Gênesis 12, versos 1 a 3. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali, Abraão aceita fazer essa aliança com Deus e obedece e sai da terra, levando apenas ali a sua família mais próxima. E então, de Gênesis 12 até Gênesis 25, o personagem principal da história se torna Abraão. Até que quando chega em Gênesis 25, ocorre uma transição, Abraão morre e o filho dele, Isaque, se torna ali o personagem principal da história. E então, de Gênesis 26 até Gênesis 37, os personagens principais são Isaque, filho de Abraão, filho da promessa com Sara, e depois Jacó. Jacó, o filho que Isaque teve com Rebeca. Ele teve ali 2 filhos, Jacó e Esaú. Depois, Jacó casa com Raquel, na verdade ele teve 4 esposas, mas de Raquel ele tem o filho José, e a partir de Gênesis 37, a história foca principalmente em José, que era o mais novo ali dos irmãos. Os irmãos tinham inveja dele, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos ali e acabou indo para o Egito. Depois ele é injustiçado, ele é preso, com uma história que vocês conhecem muito bem. Então, de Gênesis 37 até Gênesis 45, o personagem principal dessa história se torna José, filho de Jacó. Em Gênesis 46, a família de Jacó desce para o Egito. Ela sai de Canaã por causa da fome e vem morar no Egito. E aí nós temos os capítulos finais do livro de Gênesis, com a família de Jacó toda se assentando ali no Egito, ali perto do final do rio Nilo, onde ele desemboca ali no mar Mediterrâneo, aquela região chamada de Gósen ou de Goshen. E então
nós temos ali os últimos capítulos, onde Jacó morre, o faraó permite que José, como governador do Egito ainda, como segundo homem do Egito, vá até Canaã, leve o corpo do seu pai para ser sepultado com os seus antepassados, e também, um pouco mais antes disso, Jacó faz uma promessa, ele nos seus últimos momentos de vida vai chamando cada um dos seus filhos e faz uma promessa, uma profecia do destino que a tribo gerada por cada um daqueles filhos teria. E aí nós temos mais uma promessa do Messias, quando chega ali nos versos 9 e 10 de Gênesis 49, falando para Judá, ele diz que o cetro jamais se apartaria de Judá. O cetro é a insígnia de comando, é o bastão de um rei. Né? E o bastão de comando jamais seria tirado dos seus descendentes até a chegada de Siloé, que é aquele a quem o reino pertence, já estava falando do Messias, de Cristo. Então, depois disso Jacó morre, passa mais algum tempo, José também morre, e assim é encerrado o livro de Gênesis, com o povo de Israel já fixado no Egito, com a morte de José e o povo crescendo no Egito. Então nós continuamos o Pentateuco com o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, em hebraico, ele se chama Shemot. Shemot significa os nomes, né? Porque ele começa exatamente com essa frase. Estes são os nomes daqueles que vieram para o Egito, né? E aí ele continua dizendo. E como começa o Êxodo? Mostrando que o povo de Israel cresceu muito durante o tempo que ficou no Egito, mas que subiu ao poder um faraó que não conhecia José, não conhecia o que o povo hebreu fez pelos egípcios, principalmente na pessoa de José, e acabou escravizando os hebreus. Então, do início do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos ali a opressão em que o povo de Israel está sofrendo, e eles clamam a Deus e oram pedindo um libertador. E então nasce Moisés. E nessa época que Moisés nasceu, o faraó tinha dado uma ordem para que todas as crianças de até 2 anos de idade fossem capturadas e lançadas no rio Nilo para serem devoradas pelos crocodilos. E a mãe de Moisés, com muita sabedoria, acabou escondendo o filho dele, desses guardas, colocou ele num cesto e colocou ele no Nilo, e ele acabou sendo encontrado justamente pela filha do faraó. E a filha do faraó acabou adotando ele e criando ele como se fosse seu próprio filho dentro do palácio do faraó, né? E aí vocês conhecem bem a história. Depois de adulto, o Moisés descobre que era hebreu, e então ele começa a tentar ajudar o seu povo e acaba matando um egípcio que estava oprimindo um hebreu. E então ele acaba tendo que fugir para Canaã, e ali ele fica algum tempo na casa de Jetro. Então casa com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, e ao todo ele ficou esses primeiros 40 anos no Egito, depois ele fica mais 40 anos na terra de Jetro, cuidando de ovelhas ali e se desenvolvendo, amadurecendo. Até que num determinado momento Deus chama Moisés para voltar para o Egito, para ser o libertador do povo de Israel. E essa libertação vai ocorrendo ali por meio das 10 pragas, até que na última praga é instituída a Páscoa, ali com o evento da morte dos primogênitos, e Deus deu ela como estatuto perpétuo para os hebreus praticarem todos os anos, simbolizando a libertação da escravidão no Egito. E então, do capítulo 12 até o capítulo 19, nós temos aquele processo de libertação, onde o povo sai do Egito, depois o faraó persegue o povo de Israel. Temos aquela passagem muito conhecida da abertura do Mar Vermelho, até que o povo de Israel chega ali no Monte Sinai. Então, no Monte Sinai, Moisés sobe o monte, e ali Deus fala com ele e lhe entrega as suas primeiras leis, que é o que nós chamamos de os 10 mandamentos, ou o decálogo, que está ali no capítulo 20 de Êxodo, versos 1 a 17. E então Deus continua dando várias leis e orientações ao povo,
até que nos capítulos 32 e 33 nós vemos o povo de Israel começando a se corromper, caindo em idolatria, em adoração a deuses egípcios e a deuses estranhos, e todo tipo de impiedade. E dos capítulos 34 a 40, nós vemos ali a renovação dessa aliança que Deus faz com que Deus faz com o povo de Israel, aonde eles se arrependem e voltam a seguir o Deus de Israel. Mas mesmo assim teriam que passar os 40 anos no deserto. Então entramos na sequência no livro de Levítico. Levítico, o nome dele original em hebraico é Vaikra, que significa dos sacerdotes, para os sacerdotes, porque ele é basicamente um livro sacerdotal. Ele é um livro com orientações a respeito dos sacerdotes, tanto a respeito de como eles próprios deveriam agir e também como eles deveriam agir em relação ao restante do povo. Então, dos capítulos 1 a 16, nós temos a normatização de todo o sistema de sacrifícios e oferendas que deveriam ser feitas a Deus, tanto de animais quanto de outros tipos de alimentos, e também a normatização do capítulo 17 em diante, até o 27, a normatização das regras do relacionamento de Deus com a comunidade, tá? E de Deus com a comunidade e também da comunidade uns com os outros, como eles deveriam viver em sociedade. Tudo isso está lá no livro de Levítico. E dentro dessa última parte, principalmente no capítulo 23, é um capítulo muito relevante, porque é o capítulo que narra as 7 festas judaicas que haveriam ali anualmente no calendário, né? Então, começaria ali no mês de Nissan, em abril, com a Páscoa. A Páscoa, na verdade, é uma sequência de 3 festas, porque ela é o Pessah, que é a passagem do anjo da morte, relembrada ali do Egito. Depois ela tem a sequência, a festa dos pães asmos e a festa das primícias, tudo num período que totaliza 7 dias, com essas 3 festas incluídas. Depois nós temos um pouco mais à frente a festa de Pentecostes, né, quando se completa ali os 50 dias da Páscoa. E temos um pouco mais à frente a festa das trombetas, o Yom Kippur, que é o período de expiação, e a festa dos tabernáculos para encerrar. Então essas são as 7 festas judaicas, todas elas descritas ali em Números 23. E aí nós Levítico 23. E aí nós entramos no livro de Números, né? Normalmente, aqui no Brasil, por causa do próprio nome, Números, né, a gente acha que é um livro de matemática e acaba pensando que ele é um livro não interessante, né, um livro enfadonho de se ler. Mas, na verdade, o nome original desse livro é Bamidbar, no hebraico, que significa no deserto. Então, na verdade, o livro de Números, ele é um livro que narra o que ocorreu com o povo de Israel durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, né? O nome verdadeiro do livro é No Deserto. Mas quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na primeira tradução da Bíblia, que veio a ser chamada Septuaginta, que ela foi encomendada pelo rei Ptolomeu no século III a.C., o nome desse livro passou a ser chamado de Aritmoi, que é números em grego. E é daí que nós pegamos esse nome, mas o nome original do livro é No Deserto. É importante nós termos isso em mente, porque vai te ajudar a enxergar o livro de Números como um livro bíblico bem mais interessante de ser lido. Então, primeiro, a primeira parte dele, nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte, dos capítulos 1 a 10, ela fala das regras para a comunidade, né, do convívio entre as pessoas. Depois, do 11 ao 20, o fracasso e a punição do povo. Então tem aquele episódio dos espias que foram ver a terra, ficaram com medo dos gigantes, não quiseram obedecer a Deus para ir tomar aquela terra, a menos Josué e Caleb, que tinham coragem para isso, mas por conta disso o povo foi punido, ficou 40 anos ali vagando no deserto. E nós temos várias passagens interessantes, a passagem ali da serpente de bronze que Moisés teve que levantar para o povo de Israel não morrer das picadas das serpentes. Temos ali em Números 22 a passagem ali de Balaão, onde ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, mas o anjo do Senhor aparece a ele e ordena que ele abençoasse em vez de amaldiçoar, e ele, até com muito temor desse anjo do Senhor, acaba abençoando o povo em vez de amaldiçoar.
Então, o livro de Números tem muitas passagens interessantes que nós podemos ler. Inclusive, até a conhecida bênção sacerdotal, né, está ali no capítulo 6, onde nós podemos encontrar de uma forma que é bem conhecida hoje. E a terceira parte do livro, a restauração do povo, que vai dos capítulos 21 a 36, onde o povo aprende a viver no deserto, aprende a se defender dos seus inimigos ali, primeiramente os amalequitas, aprende a guerrear. Essa nova geração que nasce são homens corajosos, valentes, que sabem lutar, que creem em Deus, que obedecem a Deus e estão prontos para poder tomar a terra. E então nós chegamos ali no livro de Deuteronômio. É importante que, quando nós chegamos em Deuteronômio, daquela geração que saiu do Egito, 40 anos antes, todos os homens que já tinham mais de 20 anos de idade, exceto Josué e Calebe, todos eles já tinham morrido. Então, esse povo de Israel em Deuteronômio já é uma nova geração, é um novo povo de Israel que nasceu no deserto ou que era criança ou adolescente quando saiu do Egito. Então é necessário que Moisés recapitule toda a lei de Deus que foi dada lá no Êxodo, para que essa nova geração que não ouviu lá no Sinai, porque ou era criança ainda ou não tinha nem nascido, ela possa conhecer a lei de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 23, Moisés faz toda uma recapitulação de toda a lei mosaica para que essa nova geração que estaria prestes a entrar na Terra Prometida pudesse conhecer a lei de Moisés, a lei de Deus, revelada por meio de Moisés. Depois, ali do capítulo 2, verso 24 até o 3, fala das terras, da conquista das terras a oeste de Jordão. Então, Canaã é mais ou menos assim, o Rio Jordão passa no meio, ela tem uma parte a leste e uma parte a oeste. Essa parte a oeste, antes do Jordão, o povo de Israel já tinha conseguido tomar e ocupar essa terra, né? E ali do capítulo 3 até o capítulo 26, uma recapitulação de toda a lei, né? Primeiro lá no capítulo 1 ele recapitula a história, o passado de Israel. E agora aqui do capítulo 3 ao 26 ele recapitula toda a lei. E então ele finaliza ali nos versos, capítulos 27 a 30 com as bênçãos e as maldições. Então Moisés profere várias bênçãos para aqueles que obedecerem os mandamentos de Deus e várias maldições para aqueles que desobedecerem. No capítulo 31 é nomeado oficialmente Josué como sucessor de Moisés. Então, dos capítulos 32 a 34, nós temos as palavras finais de Moisés, onde ele é ordenado por Deus a ir sozinho, subir no monte, e ali Moisés morreu, e a Bíblia diz que foi o próprio Deus que o sepultou, e ninguém nunca achou nem o seu corpo, nem o seu túmulo. Né? É uma passagem bastante curiosa, que gera muita polêmica. E aqui nós temos o encerramento do livro de Deuteronômio. Então, o autor de todos esses 5 livros da Bíblia foi Moisés. Primeiro Gênesis, com base em relatos de transmissão oral e até fontes mais antigas, sempre inspirados pela orientação do Espírito Santo e também pela própria revelação. E de Êxodo em diante, Moisés foi testemunha ocular de todos esses eventos, então ele foi registrando durante a vida dele. Exceto, lógico, o finalzinho de Deuteronômio, que narra a morte de Moisés, que esse trecho foi escrito por Josué, que foi aquele que recebeu a liderança do povo e é quem escreve o próximo livro que vem na sequência, que é o livro de Josué, mas que eu não tratarei no estudo de hoje. Então, recapitulando, esses são os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esse primeiro grupo, formado por esses 5 livros, é chamado na Bíblia de o Pentateuco. E os judeus costumam chamar esse grupo dos primeiros 5 livros da Bíblia de Torá, que significa lei ou instrução, orientação. Essa é a ideia. Então, quando se fala ali da lei, da Torá, está se referindo primariamente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Espero que você tenha gostado muito desse estudo, que ele tenha sido muito edificante para a sua vida. Peço para que nesse momento você baixe a sua fronte para que nós possamos fazer uma oração para encerrar esse estudo. Senhor, nosso Deus, Pai de amor, Todo-Poderoso, eu oro nesse momento, Senhor, por cada uma das pessoas que estão assistindo e ainda haverão de assistir esse estudo, esse material, para que o Espírito Santo de Deus possa consolidar esse ensinamento nos corações de cada um e que todos nós possamos crescer no conhecimento, aprender mais da Tua Santa Palavra, que é viva e eficaz para nós, e extrairmos cada vez mais dela aplicações práticas para as nossas vidas. Abençoe a todos, Senhor, que estão assistindo esse estudo, supre as necessidades, tanto materiais quanto físicas, emocionais, espirituais, para que o Teu povo, nesse período tão difícil, possa ter uma vida saudável, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.